Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouco de inovação, digitalização de processos, analytics, enfim. Meu nome é Clayton, eu sou um dos fundadores da BDA Solution. Nós nascemos lá em 2014, estamos caminhando aí para a primeira década. Nesse processo a gente já passou por muitos projetos, diversos clientes, como vocês vão ver. Então, quando a gente fala da BDA Solution, qual que é o nosso business, né? O que a gente entrega para o mercado? Como a Rose comentou, a gente traz a parte de analytics, mas também a gente traz a parte de digitalização de processos, a parte de automação. Então, qual que é a nossa missão? Nossa missão é de integrar, transformar e automatizar dados e processos. Essas duas palavras, elas andam juntas. Então, eu não consigo desenvolver um projeto de dados se eu não olho o processo, e o processo sempre tem dados. Então, essas duas palavras, elas estão sempre juntas. Nós temos hoje duas divisões de negócio. Então, uma divisão de negócio é a área de Data Analytics, e a outra divisão de negócio é a área de automação. Quando a gente fala de alguns clientes, né, que a gente já passou, a gente tem experiência hoje na farma, temos alguns clientes na área farma, itens hospitalares, área de tecnologia, área da saúde com hospital, logística, locadoras de carro, algumas indústrias. Então, cada cliente, como são projetos personalizados, e esse é o nosso mote do negócio, a gente olha a necessidade do cliente e desenvolve baseado naquilo que ele precisa, então cada cliente aqui tem uma história diferente. Quando a gente vai para a área de Data Analytics, qual que é o nosso entregável, né? O que a gente entrega, por onde que a gente passa. Então, quando a gente fala de Data Analytics, o entregável final, aquilo que o cliente deseja, no final é um dashboard. Mas para chegar nesse dashboard, o que a gente tem que fazer? Exatamente as etapas que a gente desenvolve isso com o cliente. Então, a gente entende qual que é a arquitetura de dados que vai ser necessária, como que a gente vai buscar esse dado, se é via API, se está vindo via SAP, enfim, a gente faz todo o mapeamento da parte de arquitetura de dados. Uma vez que a gente define isso junto com o cliente, aqui, por exemplo, aqui é um exemplo da arquitetura da Microsoft. A gente também trabalha com algumas outras, como a AWS, as principais do mercado. Basicamente, é o Azure da Microsoft, a AWS da AWS e o GCP, que é do Google. Então, a gente trabalha na camada de engenharia de dados, na camada de visualização de dados e na camada também de ciência de dados. E quando a gente fala aqui de ciência de dados, basicamente como que eu consigo entregar machine learning, como que eu consigo entregar inteligência artificial para o meu projeto. Então, basicamente, quando a gente olha Data Analytics, esse é o nosso portfólio. Quando a gente olha a área de automação, aqui alguns exemplos de algumas aplicações que a gente já desenvolveu. Então, aqui, por exemplo, é um simulador de vendas. Qual era a principal dor do simulador de vendas? Os vendedores gastavam muito tempo simulando vendas para aquela linha de clientes que eles têm. Então, aqui, por exemplo, é um case da área farmacêutica. O que a gente trouxe de quando a gente fala de simulador de vendas automatizada, na verdade, o que a gente levou? Primeiro, a gente pegou todo o histórico de vendas internas, histórico bases externas e trouxe isso para dentro de um aplicativo. Ou seja, o vendedor hoje tem condições de chegar num cliente e criar cenários, criar simulações, tanto para uma venda de um trimestre quanto uma venda anual. Ou seja, quanto mais o cliente compra, mais eu consigo criar cenários e condições de preço para que ele seja competitivo para o mercado. Então, isso, só para vocês terem ideia, essa aplicação com uma única venda se pagou. Então, é algo bem interessante, se vocês depois quiserem conhecer mais a fundo, a gente pode estar apresentando. Uma outra automação, eu vou até direto aqui nesse último item, redução de custos com licenças do SAP. Quando a gente fala de automação, eu tenho recursos dentro do meu SAP para que eu faça a minha automação, só que eu preciso ter licenciamento para cada usuário. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um aplicativo usando os recursos da Microsoft para que eu não precise ter licenciamento e consiga ter o mesmo processo automatizado de todo o fluxo de compras.
E um terceiro, área de eventos, também aqui para uma área farmacêutica. Quando a gente fala de área farmacêutica, eventos é uma das principais áreas de negócio da empresa. Então, todo representante de vendas que está no campo, ele faz eventos, ele está em congressos, etc. Como que é essa parte de fluxo de solicitação desse evento, essa aprovação e esse pagamento do meu parceiro? Isso é extremamente complexo, porque nós não estamos falando de um, estamos falando de 100, 200 representantes comerciais na rua. Então, nós criamos um aplicativo que ele automatiza da solicitação até o pagamento do parceiro. Aqui, quando a gente está falando parceiro, basicamente são médicos. E qual que é o grande diferencial da BDA Solution? Já estou no final aqui do meu tempo. O grande diferencial, hoje nós somos uma empresa certificada, Match IT, conforme vocês podem ver aqui. Nós temos um portfólio completo, quando se fala de dados e automação de processos, e a experiência que a gente traz no nosso time ao longo desses 9 anos. Então, esse é o grande diferencial. Conte conosco no desenvolvimento. Quer fazer um pitch, quer desenvolver, pode chamar nosso time, que a gente tem condições aí de estar desenvolvendo com vocês. Aqui vem meus dados, meu contato, e-mail e nossa página.